Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos diretamente da nossa redação em São Paulo. Boa noite para você que mora nesse país em que o presidente da República já não faz arminha quando pega a criança no colo. Era assim, né? Na época do Jair Bolsonaro. Não. Agora o presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul, visitou abrigos e levou apoio, né? Levou muito apoio para as famílias, crianças e adultos que estão nos abrigos. O governo federal também anunciou um pacote de apoio econômico para as famílias. Um Pix de R$ 5.100 para cada família atingida pelas enchentes. Nós vamos falar sobre este pacote, sobre a presença de Lula. Vamos conversar diretamente ao vivo com a nossa repórter Heloísa Vilela, que acompanhou a movimentação do presidente da República lá no Rio Grande do Sul. Agora, outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Pacote de ajuda. Aqueles que estão abrigados. Lula leva metade do governo para o Rio Grande do Sul. Cuidar do povo não custa caro. Visita abrigo. Posso prestar, senhor? Anuncia Pix para afetados pelas enchentes. Para atender esse negócio do desastre. E dá recado para a extrema-direita que espalha fake news sobre a tragédia. Esse tipo de gente, mais dia menos dias, vão ser banidos da política brasileira. Hora da reconstrução. Paulo Pimenta assume como ministro extraordinário e oposição surta. Nosso enviado especial Leandro Demore mostra os prejuízos das chuvas para o interior gaúcho. Troca de comando. Luiz Nassif analisa nova indicação para a presidência da Petrobras. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Estamos no ar nessa quarta-feira, 15 de maio de 2024. Vamos conversar já com Heloísa Vilela, que agora está em Canoas, mas já esteve mais cedo em São Leopoldo. Nossa reportagem mobilizada no Rio Grande do Sul, Leandro Demore no interior, mais uma vez na cidade de Mussum, que foi uma das mais atingidas pelas chuvas desde o início dessas enchentes. Também vamos falar a respeito das medidas, né, como já adiantou o Rodrigo Viana, das medidas do governo Lula ao lado, que foi anunciada ao lado, elas, né, na verdade, essas medidas foram anunciadas junto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Lula chegou ao estado do Rio Grande do Sul e anunciou todas essas medidas, como o Pix, né, Chico Sá, e outras medidas também importantes. Paulo Pimenta agora também atuando diretamente na tragédia. Um pacotaço, né? Principalmente essa ajuda direta em dinheiro de R$ 5.100. Essa é movimenta a economia e reconstrói. E o Paulo Pimenta, a nomeação dele causou alguma intriga, né? Porque acham que foi uma medida muito pensando na eleição para o governo do estado. O importante é que ele faça um bom trabalho e reconstrua o Rio Grande do Sul. É isso. Também vamos conversar com Luiz Nassif, nosso colunista também, que vai falar sobre a demissão do Jean Paul Prats da Petrobras. Ele que fez um vídeo de despedida hoje, inclusive ficou emocionado. Mas a gente começa, claro, trazendo um panorama da história, né, do Rio Grande do Sul, que mais um dia deixa a gente muito preocupado, a população, inclusive mais um animal retirado, né, Rodrigo? A gente todos os dias falando de como essas enchentes estão afetando a população local, também os animais, enfim, as casas, muitas histórias afetadas pelas enchentes, né?
Verdade, Gabi, Chico, todas e todos que nos acompanham. Aliás, o presidente Lula falou bastante disso também no evento, né? Ele levou metade do governo lá para o Rio Grande do Sul e falou como ele mesmo está muito tocado pelas imagens de resgate, claro, em primeiro lugar, das gaúchas e gaúchos, das famílias, mas também dos animais, dos cãezinhos, dos gatos, dos cavalos. O presidente Lula falou disso, né? E isso toca realmente os brasileiros. Lula disse que qualquer criança que vê uma imagem daquela fica feliz, tem alguma esperança quando vê uma vida sendo salva, uma vida de um animalzinho, né? Todo mundo que teve, eu tenho um cachorro, um gato, enfim, qualquer animal também se emociona. Uma das imagens de hoje foi o resgate de um cavalo. A gente citou aqui no final do programa de ontem, um cavalo que estava no 3º andar de um prédio. Aqui é a imagem do cavalo, a gente tem aqui, ó, ele já içado aqui, eu estava bem na frente atrapalhando a imagem, na verdade, né? Aqui o cavalo estava no 3º andar, ali aparece na janela de um prédio. A gente até perguntou, ele, claro, né, subiu a escada, como é que ele conseguiu subir, alguém levou, não se sabe exatamente a história completa. O que interessa é que ele foi içado e foi retirado desse prédio. Uma outra imagem forte, continua no dia de hoje, é a imagem das ondas batendo com muita violência nos bairros da Zona Sul de Porto Alegre. Aqui é o bairro de Ipanema. As ondas já atravessaram a rua, atingiram as casas ali na beira do Guaíba, né? Já não existe mais a avenida costeira ali no bairro de Ipanema, um lugar muito bonito no Rio Guaíba, é que hoje, né, claro, né, a água está barrenta depois de vários dias de chuva, mas é um lugar, eu já passei algumas vezes por ali, um lugar muito bonito, infelizmente a destruição e a água invadindo as casas, mais um dia desta forma. Mas a imagem mesmo mais forte, além dos resgates, além do frio, que daí não é imagem, é a sensação, daqui a pouco a Heloísa Vilela fala para a gente sobre isso, temperatura voltou a cair. Outra imagem bastante forte, a mais forte do dia, presidente Lula chegando ao Rio Grande do Sul com a sua comitiva. Levou 9 ministros, inclusive Haddad. Levou também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E nós temos aqui as imagens, um registro, né, da chegada de Lula a um abrigo em São Leopoldo, ali na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos acompanhar um trecho. Avisa hoje aí que todo mundo vai ganhar uma casinha. Obrigado. Tá? Só tem que ter um pouco de paciência. Muito obrigada. Peço pra essa senhora. Você é minha filha. Tá grávida? Tá grávida de quantos meses? 7,5. Menina? Dona Aurora. Aurora. Vamos ajudar todo mundo que perdeu a casa. Todo mundo. Tá? Todo mundo que perdeu a casa, nós vamos curtir uma casinha. Tá bom. Nosso presidente. Me diga uma coisa, vocês perderam a casa. Nós somos os primeiros da Braz, né? Então deixa eu lhe falar, nós vamos fazer casa nova. Então o presidente interagindo com as famílias. Tem outras cenas de Lula abraçando, né, chegando, se aproximando das crianças, né, fotos, imagens. A gente vai mostrar, enquanto eu vou falando aqui, algumas destas cenas. O Lula com a comitiva e aí a presença afetiva também do presidente. É claro que é importante a ajuda, é importante o pacote econômico que a gente vai detalhar daqui a pouco. Lula anunciou uma série de medidas, né? Então, construção de casas pelo Minha Casa Minha Vida, ampliação do Bolsa Família, 20 mil famílias a mais e o pagamento antecipado. Parece pouco, mas nessa hora toda ajuda é importante. Agora, a principal medida é aquela que o Chico já destacou aqui, R$ 5.100. O Pix está sendo chamado assim, Chico, porque daí simplifica para as pessoas entenderem, para a pessoa poder comprar de novo. O Lula até falou, comprar uma geladeira, comprar um sofá, mas primeiro precisa ter a casa. Muita gente não adianta, não tem nem como comprar, porque não tem onde colocar esses móveis, esses eletrodomésticos que eventualmente podem ser colocados ali. Então, é um canal direto do presidente da República com o povo lá do Rio Grande do Sul, né? O Paulo Pimenta, aí tem a imagem do Lula com criança, sem fazer arminha, tá? Eu falei disso na abertura. Exato. O Lula não pegou criança no colo e ficou ensinando a apontar a arma, né? Ou arrancou a máscara, como o outro chegou a fazer. O outro fazia isso, né? Então, acolheu, ouviu, sentiu, até falou, Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, é importante você sentir, colocar o pé aqui, ouvir as pessoas, né? Ter a sensibilidade de como essas pessoas estão sofrendo. Ali o Lula, olha, essa imagem anterior é muito boa, né? Se a gente puder voltar um pouquinho, o Lula ali, olha, agachado, um presidente da República que abaixa
E tem que fazer isso para se colocar na altura ali daquelas famílias, me parece um pai, a mãe, com uma criança de colo, né, conversando, levando a presença do Estado, a presença da principal figura da República, aquela determinação simbólica. Você não está abandonado, tem a presença do Estado aqui também. E a presença agora é física e tem que ser econômica. Bem, falei aqui do Haddad, importante também Paulo Pimenta, que é até agora ministro da SECOM, da Comunicação, né? Foi junto, esteve com o Lula nessa comitiva e foi anunciado, depois da visita ao abrigo, o Lula fez um anúncio público, com todos os ministros sentados ali, um anúncio público de Paulo Pimenta como ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui a matéria que fez o registro desse momento exatamente. Neste momento, convida-se o ministro Paulo Pimenta para a assinatura do termo de posse como ministro de Estado da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, feito o registro, vocês separaram alguns ministros que estavam por ali? Aqui atrás, o ministro da Defesa, o Múcio, a Anísia da Saúde, né? Eu observei também a ministra Marina Silva, até meio sumida, né? A gente conversava, Chico, depois vamos até falar um pouco disso, né? Ela tem andado muito discreta no governo. Eu acho que era um momento para a Marina brilhar muito. Sim. Por quê? Porque ela entende do assunto. Ninguém no Brasil, assim, na classe política, lutou mais por essa pauta do meio ambiente do que Marina Silva. Devia estar falando, poderia, não é que deveria, a gente, quem somos nós? Poderia estar falando um pouco mais, né, ocupando esse espaço. Aqui a gente percebe vários outros ministros, Rui Costa, ali do outro lado o Fernando Haddad, o próprio Paulo Pimenta, que agora troca de cadeira, né, sai da SECOM e vira um ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, e tem alguém aqui que fez uma cara de um pouco incômodo na hora que o Lula anuncia a nomeação do Paulo Pimenta. É o único que está de jaleco. Eu não sei, ele não tira esse jaleco para nada, né, o Eduardo Leite. Acho que ele dorme com esse jaleco. E o Eduardo Leite, na hora que o Paulo Pimenta é anunciado ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, a gente captou, tem uma imagem, a reação do Eduardo Leite. Vamos colocar aqui na tela. Senhores, neste momento, o presidente da República assina medida provisória que cria, com nível ministerial, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Não fez cara de bons amigos. Não foi, mas tem sido a marca dele o não agradecimento, né? Você vê, mais do que ao Lula, eu achei que ele foi um pouco injusto, assim, com a Dilma. Verdade. Quando a Dilma manda aquele pacote de dinheiro, não tinha obrigação nenhuma, foi um esforço político da parte dela. Uhum. E, poxa, obrigado, Dilma. Basta um obrigado qualquer, um alôzinho. E está incomodado, Chico. A cara, quem está só nos acompanhando pelo áudio, é bom dar uma olhada agora na tela, a cara do Eduardo Leite na hora do anúncio, porque todo mundo levanta, bate palma. Claro, a maioria ali no palco ao lado do Lula é gente próxima ao PT ou ligada de alguma maneira a movimentos mais à esquerda, né? E o Eduardo Leite, que é do PSDB, quando ele ouve o nome Paulo Pimenta, ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ele faz esta cara aqui. Por quê, gente? Qual é o recado simbólico que se passa? O governador não está dando conta. Porque você tem um representante para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que é o governador do estado. Só que o Eduardo Leite mostra que prefere ficar lacrando com Elon Musk do que conversar de maneira um pouco mais séria com o Lula. No comecinho da crise ele fez aquela postagem, imediatamente, mande ajuda, presidente, em vez de pegar o telefone. É claro que o Eduardo Leite não chega a ser aquele descalabro bolsonarista, ele fica no meio do caminho.
mas ele está incomodado. E aí é uma análise para a gente pode fazer rapidinho aqui, depois retomar ao longo do programa, porque eu ouvi algumas críticas. O Paulo Pimenta vai para esse cargo, vai politizar demais a reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu discordo, sabe? Porque eu acho o seguinte, já estão politizando. Aliás, a politização existiu quando ninguém cuidou do que devia cuidar, por exemplo, das comportas, dos canais. Isso foi uma escolha política da Prefeitura de Porto Alegre, do governo do estado ao destruir códigos ambientais. Mas depois houve uma segunda politização, quando o Eduardo Leite agradece ao Musk, no meio de uma crise desse tamanho, com o governo federal se esforçando para articular a ajuda. Então, existe já a politização, com ou sem Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta lá, todo mundo diz, ele está pensando na campanha para governador. Se ele estiver pensando, eu espero que ele trabalhe bem. Porque ele só tem alguma chance de se eleger governador em 2026 se fizer um bom trabalho, Gabi. Então, para os gaúchos, deveria até inverter o raciocínio. Ele quer se eleger governador? Então deixa ele trabalhar. Vamos ver se ele tem capacidade. Agora é hora de mostrar, sem ser governador, como um articulador das ações federais, com jeito, porque tem que trabalhar também com as prefeituras e com o Estado, se ele tem essa capacidade. O Pimenta sempre foi um cara muito combativo, de muito embate na Câmara, de falar firme na hora do golpe contra a Dilma, na hora que o Lula esteve preso. Ele sempre teve essa capacidade. Vamos ver se ele tem jeito para a administração também. É a chance dele mostrar, né, Chico? Exatamente. Agora, o nome dele cresce, inclusive, para o Lula, quando ele vai lá no Rio Grande do Sul e ocupa um enorme espaço político que havia. Vazio. Por falta do governo do estado, por falta da prefeitura, ele cresce. Aí é que ele é nomeado, porque eu creio que a ideia era algo mais técnico mesmo. Ali, o famoso gabinete de crise, uma coisa mais tímida. Mas o próprio Lula, o governo federal, sentiu que havia um buraco gigante a ser ocupado politicamente. Do governo estadual tímido, preocupado com Twitter, de uma prefeitura inexistente. Sim. Então, ele teve um papel importante também, né, Rodrigo e Chico, nessa questão das fake news também. Foi para as redes sociais, gravou aquele vídeo, por exemplo, com o prefeito lá de Farroupilha, que tinha gravado uma ligação distorcendo a realidade. O Paulo Pimenta foi lá e fez, né, justamente publicou o vídeo da versão do que aconteceu realmente. Então, acho que o ministro teve um papel fundamental e eu acho que quando a gente está falando desse caso especificamente das enchentes lá no Rio Grande do Sul, um papel fundamental do governo, já criou até site, né, para ter que desmentir e mostrar o trabalho que está sendo feito pelo governo federal. Então, acho que isso também... Bem lembrado, Gabi. Bem lembrado. Esse papel, nesse embate, e o prefeito de Farroupilha deu a deixa para o Paulo Pimenta, e ali ele mostrou que ele sabe fazer combate, mas ele respirou fundo, ele não partiu para uma gritaria com o prefeito. Quem saiu pelo contrário, né? Foi bem pelo contrário, respirou fundo e... até engoliu um pouco ali, mas daí expôs o outro. Às vezes, quando você não faz o embate, você expõe mais o outro, né? Expõe a picaretagem ali, naquele caso, do prefeito de Farroupilha. A questão que fica, para a gente ir encerrando aqui esse momento e daqui a pouco já passar para os nossos repórteres em campo, lá no Rio Grande do Sul, é a SECOM. Porque o Paulo Pimenta sai da SECOM, vai para esse ministério extraordinário, ou seja, vai ficar lá em Porto Alegre, e a SECOM fica com o Laércio Portela, interino, viu, Chico? É um jornalista da equipe do Pimenta, inclusive de Pernambuco, né? Um excelente jornalista de carreira, como nós todos, da imprensa de Pernambuco. Vai ocupar o cargo de maneira interina, isso é interessante a gente notar, ou seja, o Paulo Pimenta manteve ainda um pé, ou talvez os dois, lá na SECOM. O Lula não substituiu, não nomeou prontamente um substituto definitivo para o lugar do Pimenta. Colocou alguém que é do segundo escalão para ir tocando as coisas do jeito do Pimenta. Então, o que estava acordado, os acordos, os acertos e tal, as questões administrativas todas vão ser tocadas pelo Laércio Portela. É uma forma do Pimenta estar também ali presente na SECOM. E há questões muito delicadas, viu, gente? A SECOM mexe com muito dinheiro, verba de campanha publicitária, campanha de comunicação. Isso tudo... Além, Rodrigo, de relações assim, importantes, relações com, digamos, com os donos da Rede Globo. Essa conversa é o Pimenta que faz. Ele vinha fazendo, né? Peso pesado, assim, é um cargo de muita importância nesse sentido. Exatamente. Então ele mantém o Laércio interinamente e depois pode ser que venha, depois das eleições municipais, ou talvez até um pouco antes, o prefeito de Araraquara, o Edinho, é muito lembrado para ir
de maneira definitiva para esse cargo na SECOM. Mas vamos aguardar, né? Por enquanto o desenho fica assim. O Pimenta sai da SECOM, mas não sai, mas fica com o pé lá e vai para o Ministério Extraordinário lá no Rio Grande do Sul. Para concluir mesmo, Gabi, que eu sei que você já tem aí outros assuntos para chamar. E o Eduardo Leite, que ontem fez uma declaração desastrosa em relação às doações, à solidariedade e ao comércio no Rio Grande do Sul. Ele falou mais ou menos o seguinte, depois nós vamos entrar em mais detalhes ao longo do programa. Ele disse, olha, eu estou preocupado porque tem um excesso, ele não usou a palavra excesso, mas tem muitas doações e isso acaba atrapalhando o comércio local. Gente, mas o que é isso? Doação está atrapalhando? O Rio Grande do Sul precisa de mais doação, precisa inclusive você que não doou ainda, casaco, agasalho, se você tiver um casaco que você não usa mais, cobertor, doa. Né? Encontre um canal e mande, que agora vai fazer muito frio. Então não tem nada de, atrapalha o comércio. Foi tão horrorosa a declaração que ele deu numa entrevista para a Band News, na rádio, que as redes sociais entraram em parafuso, né, comentando, ele entrou em parafuso, mas muitas críticas nas redes sociais, e hoje Eduardo Leite gravou um pedido de desculpas, tentou explicar, até que se saiu razoavelmente bem. Não fez o famoso, não foi minha intenção, não, ele falou, errei, pediu desculpa. Vamos ouvir um trecho da fala do Eduardo Leite. Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, e que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. Por favor, compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas. Pediu desculpas, acho que, né, tudo bem. Sim, foi honesto, foi honesto. Pedido de desculpa honesto. Eu também achei, Chico, porque aí mostra a diferença do bolsonarismo, né? Ele é de direita, flerta com o bolsonarismo, mas pediu desculpa. Pediu desculpa pela declaração equivocada, desastrosa que deu em relação a isso e falou, agora ele está correto. A questão do comércio a gente olha depois. Agora vamos levar comida, água, cobertor e roupa para quem precisa. Depois a gente olha essa história do comércio. Senão entra naquela história do bolsonarismo que não podemos fechar na pandemia porque senão vai matar as empresas. E aí matou um monte de gente. E as empresas você recuperou. E as pessoas que foram, essas você não traz de volta. Então, ainda bem, Eduardo Leite mostrou que tem capacidade de pedir desculpas, é uma qualidade, né? É uma qualidade. Na política brasileira, a boa qualidade. É uma boa qualidade, é isso, Gabi. Bom, vamos continuar falando das medidas do governo Lula. Chico, Rodrigo, hoje ele esteve lá, né, pela terceira vez no Rio Grande do Sul, desde o começo das chuvas. O Lula levou o presidente meio governo, foram 8 ministros e chefes militares também. E o principal anúncio de apoio foi uma ajuda de R$ 5.100 via Pix para 200 mil famílias atingidas pelas enchentes. A Heloísa Vilela estava lá acompanhando essa história, agora, inclusive, ela está em Canoas, porque ela deve pegar um avião da FAB em breve, história que ela vai explicar daqui a pouquinho para a gente. Antes de dar boa noite para a Heloísa, vamos ver a parte do discurso do Lula a respeito disso. Na sequência, a gente chama a Heloísa para conversar. Vamos assistir. Por isso que nós resolvemos fazer uma apresentação aqui no estado do Rio Grande do Sul, que possivelmente seja a mais ousada que o Estado brasileiro faça para atender esse negócio do desastre climático. Acho que a gente travou, né? O vídeo travou a fala do Lula, mas foi o começo da fala dele. Exatamente. Será que retomamos? Daqui a pouquinho a gente consegue retomar a fala do presidente Lula. Vamos conversar com a Heloísa, então. Aí daqui a pouquinho a gente chama mais uma vez o que disse o presidente Lula. A Elo, que está em Canoas agora. Elo, boa noite para você mais uma vez. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Pois é, eu acompanhei, foi uma cerimônia longa, viu? Porque com todos esses ministros e vários deles se pronunciaram, um prefeito, o Eduardo Leite, o Pimenta e depois o Lula. Então foram horas de cerimônia. E eu acho, assim, vou dar para vocês a minha primeira e mais forte impressão, é que chegou aqui com todo o seu peso o Estado brasileiro, para mostrar que tem fôlego e que é ele que pode resolver não, mas dar resposta à calamidade dessa proporção, porque a gente está falando de mais de 400 cidades afetadas, é muita coisa. Então, eu ficava olhando ali para aquele palco, vendo aquelas presenças, vendo os anúncios, são muitos anúncios, são muitas medidas. A gente destacou a mais importante, ou a que é até mais fácil de explicar, que é essa ajuda imediata, né, do Pix, dos R$5.100, que vai ser definido pelo endereço da pessoa. Ela vai dar o nome, o endereço, vão checar ali com conta de luz, conta de água e fechar e mais ou menos, e vão fazer, estão imaginando que sejam 200 mil pessoas, mas pode ser mais, enfim, mas é uma gama de medidas, uma presença tão forte que governo estadual algum seria capaz de apresentar. E acho que teve um certo vácuo de poder também, de ação, né, no governo do estado e em várias prefeituras. Eu tenho visto muita gente reclamando, a gente ficou sem assistência. Por quê? Ou porque a prefeitura não teve a agilidade, a competência, o preparo para responder, ou porque não sabia nem como fazer, né? Ou não está estruturada para isso. Fato é que muitas cidades, as prefeituras deixaram a desejar. Talvez seja impossível mesmo, talvez seja uma situação de uma magnitude tão grande que elas não consigam. E aí a gente viu chegar ali o Estado com todo o seu peso, com todas as suas ferramentas, os seus recursos, para dizer, olha, é assim que a gente faz num país. A gente trata todos os cidadãos e a gente reúne a força do Estado, que é o conjunto da sociedade, para atender esses nossos colegas, parceiros, co-cidadãos do Rio Grande do Sul. Foi isso que eu vi ali e, claro, a gente vai ver os desdobramentos políticos e os detalhes desses anúncios todos agora daqui para frente. Só a questão da ajuda do PIX, né, que é o auxílio, na verdade, de reconstrução de mais de R$5.000, esse benefício, na expectativa do governo é chegar esse valor, conceder a 200 mil famílias, né? Nós teríamos então, 600 mil, mais ou menos, né? Exatamente, 600 mil pessoas impactadas, se a gente levar em consideração, né? E o montante destinado à medida de R$1,2 bilhão. Então, é bastante coisa aí, que foi o ministro da Casa Civil, né, o Rui Costa, disse que esse dinheiro vai ser transferido pela Caixa Econômica Federal via PIX para comprar os eletrodomésticos. E aí é uma segunda parte, né? Como a gente disse, a primeira parte vai ser a reconstrução, a que as pessoas possam ter acesso às casas, né? Porque, de fato, muita gente não tem nem onde morar. Nesse momento, inclusive, 538 mil desalojados no estado do Rio Grande do Sul. Elô, quero saber um pouco sobre como foi o seu dia por aí, né? Além de acompanhar a fala do presidente Lula, você deve pegar um voo da FAB agora, né? Então, explicar agora ou mais para frente, como é que vai ser? Você vai sobrevoar? E eu queria que você contasse um pouco desse bastidor para a gente. Essa é a pergunta que eu quero responder e não tenho como responder. O que acontece? A FAB está tentando dar resposta a uma situação complicadíssima aqui, que é muita gente querendo sair do estado e que vem para Canoas porque o aeroporto de Porto Alegre não funciona, está debaixo d'água, e Canoas tem essa base aérea que tem alguns voos que trazem mantimentos, que trazem donativos e que voltam para as suas bases, né? E as pessoas estão saindo nesses voos. Então não tem como reservar, não tem como marcar. Você vai lá às 6 da manhã, fala, estou aqui, queria sair, tem algum voo aí e tal, e fica ali esperando para ver o que acontece. Tinha um voo que hoje talvez fosse para São Paulo, foi cancelado, as ordens vêm e vão, eles estão trabalhando muito direto, a FAB está trabalhando desde o começo dessa crise, então eles estão fazendo o máximo para acomodar e ajudar a gente que quer sair daqui. Então, é isso que eu vou fazer amanhã, às 6 horas da manhã, estou lá na base aérea
para ver se eu consigo algum voo, ou para ir para São Paulo, ou para o Rio, ou para Brasília, para onde for, e de lá eu sigo para casa. Mas é um esforço para atender a população que está lá. Eu vi a fila lá, as pessoas tentando sair daqui, e aos poucos eles estão escoando, né, essa ajuda. Agora, a respeito, no caminho, porque eu fui de Porto Alegre para os Unicinos, né, a universidade onde o Lula fez essa cerimônia, a quantidade de caminhões, não deu tempo de eu mandar para vocês as imagens, mas a quantidade de caminhões na estrada, de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar, caminhão indo e vindo, Rodrigo, uma movimentação, caminhão com máquinas, com cobertores, caminhões com colchões, caminhões com mantimentos, era uma quantidade, um engarrafamento de caminhões. Eu até demorei a chegar lá por causa da movimentação na estrada. Então, assim, muita coisa acontecendo, muita coisa chegando, e agora chegando o Estado com todas as suas ferramentas. Não é só esse Pix, né? Foi anunciado um programa vasto com várias diretrizes para financiar ou fornecer casa própria para as pessoas que perderam tudo. Inclusive, quando o ministro Rui Costa estava anunciando essas medidas, uma pessoa da plateia gritou, e as ocupações? E quem mora em ocupação? Ele falou, também serão atendidos, ninguém vai ficar sem casa. Foi uma das frases até do presidente Lula, bastante contundente, essa decisão, essa determinação de que as pessoas tenham casa. Então, eles vão pegar todo o estoque de imóveis que está na Caixa Econômica, que está no Banco do Brasil. Sabe quando a pessoa atrasa pagamento, não paga e acaba perdendo o imóvel, ele vai a leilão? Todos esses imóveis que estão para leilão serão usados para as pessoas que perderam suas casas aqui. E assim outras medidas, assim, muitas medidas voltadas para garantir a moradia. Elô, inclusive, vamos assistir agora sim, a fala do presidente Lula anunciando essas medidas? Vamos ver o vídeo agora, vamos assistir. Por isso que nós resolvemos fazer uma apresentação aqui no estado do Rio Grande do Sul, que possivelmente seja a mais ousada que o Estado brasileiro faça para atender esse negócio do desastre climático. O que nós estamos fazendo aqui, governador, eu espero que sirva de modelo de um outro padrão de relacionamento entre os entes federados. O problema de uma cidade não é um problema de uma cidade, é o problema do Estado. O problema de uma cidade não é um problema do Estado, é um problema do governo federal, é um problema da nação. É bastante contundente essa fala do presidente Lula. Uma outra fala importante também, Elô, que eu gostaria de puxar aqui para a gente entrar nessa conversa, foi o presidente Lula se dirigindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falando sobre as fake news, né, que estão impactando fortemente também a população em meio às enchentes lá no Rio Grande do Sul. Vou chamar também esse vídeo aqui para a gente conversar. Vamos ver. É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news, é possível, apesar da nojeira do comportamento, sabe, de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumento, só querem destratar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários no Brasil inteiro, esse tipo de gente, mais dia menos dias, vão ser banidos da política brasileira. Não serão mais pessoas levadas em conta. Serão banidos da política brasileira. Chico, o Lula disse, aqueles que espalham fake news devem ser banidos e chamou de nojeira o que acontece aí com essas notícias falsas sendo espalhadas. E se dirigindo à autoridade jurídica principal lá da reunião, do evento. Que era o Barroso. Barroso. Pô, não vai ter legislação para isso nunca no Brasil? É.
o Congresso falhou, quando o Arthur Lira bota na gaveta, aproveitando uma confusão e arquiva o PL, que resolveria, pelo menos baixaria o fervor das fake news, ele olha para o Barroso, que salve aí Supremo. É isso. Salve aí Supremo. A Elô podia nos passar essa impressão. Teve aplauso nessa hora, né? Quando ele disse que tem que ser banidos, né, Elô, ali no evento. Teve muito aplauso e tinha a presença num cantinho ali, bem escondidinho, de um senador bolsonarista e que as pessoas que estavam perto de mim falaram, nossa, parece que ele vai até cair do palco daqui a pouco, vai se esconder atrás da cortina, porque o recado estava dado, né? E o Lula, inclusive, se referiu ao Bolsonaro sem falar no Bolsonaro, falando aquele incivilizado que chegou à presidência. Por quê? O que Lula fez ali hoje foi uma aula de política, dizendo como é que se faz política, como é que você trata os entes federados, como é que você trata os governadores e os prefeitos. Você ouve, você discute política, ou seja, projetos, o meu projeto assim, o seu assim, vamos ver o que dá para trabalhar junto, o que não dá, né? E foi nessa linha que ele falou. E o Barroso já tinha feito um discurso falando de fake news, que, aliás, foi um tema central hoje, quase todos os ministros falaram sobre as fake news. Acho que a única exceção foi o Haddad, acho que foi o único que não mencionou as fake news. Mas todos os outros mencionaram com bastante veemência, né, o desserviço que essas fake news estão fazendo para a população do Rio Grande do Sul, especialmente nesse momento. Então, acho que foi assim bastante interessante, que o Barroso tinha falado logo antes sobre essas fake news e o Lula complementou, dizendo que é preciso um segundo passo aí, né? Não pode ficar só no discurso, a gente precisa fazer alguma coisa para se parar, né? O Elô, a gente comentava aqui logo no comecinho do programa, a presença da Marina Silva, né? Gabi, Chico, todos que nos acompanham. Marina Silva era uma daquelas ali na primeira fila. A gente tem achado a Marina com um discurso um pouco recuado, porque, olha, essa questão ambiental entrou na pauta, todo mundo debatendo, as pessoas estão falando disso até na rua, né? Um tema que já não é da universidade, de militantes do ambientalismo. Como é que você nota isso, se você traz alguma coisa desse bastidor, né, Chico? Importante. Né? Marina, ela funda na política oficial de Brasília, do Congresso, é ela quem coloca esse discurso na frente de todo mundo. Uhum. É dela essa pauta. Uhum. Pois é, era hora dela se posicionar mais. Fala, Elô. Com certeza, e o Lula falou de crise climática, mesmo que tenha sido ano passado. O Rui Costa falou veementemente de crise climática, o Pimenta também, quer dizer, os ministros trouxeram à tona o problema da crise climática, colocando a crise climática como um fator preponderante do que está acontecendo aqui, sem falar, claro, nos prefeitos e governadores dos últimos anos que agiram na contramão da crise climática, né? Mas o assunto estava, assim, na pauta da reunião. Porém, não foi dada a Marina o microfone. Ela não foi chamada a discursar. Estranho, hein? Você teve discurso da saúde, da Anísia, que também falou da crise climática, falou de fake news. Você teve o Haddad, o Rui Costa, o Pimenta, mas ela não foi chamada a falar. Inclusive, tinha um pessoal do IBAMA atrás de mim, muito chateado com isso, dizendo que, poxa vida, era hora de falar mais do que nunca, claro, e dar para a Marina o microfone para ela falar da crise climática. Então, isso não é uma escolha, não é a Marina que está calada, isso é uma escolha do desenho dessa cerimônia, feito pela Presidência da República, feito talvez pela Casa Civil, não sei quem desenhou exatamente, mas foi desenhado pelo governo. E não incluiu uma fala da Marina. Talvez um desenho que priorizasse mais a reconstrução econômica, o pacote de ajuda e tal, e menos a questão ambiental, enfim. Mas cabia. Né, uma Marina na parada. Faltou isso. Eu acho que talvez a falta de Marina fez a cerimônia não ganhar o 10 para
Tem aquele bordão lá, para ganhar um 10, faltava Marina com um discurso sobre meio ambiente, que é forte dela. Marina está desde lá com Chico Mendes, na Amazônia. Marina tem uma moral gigantesca em qualquer evento internacional. Marina chama dinheiro de fora para o Brasil resolver as coisas aqui. Então, era importante, para ganhar o 10, Marina Silva ter falado também. Não, era importante o governo colocar essa discussão da reconstrução dentro de uma preocupação climática, ou seja, vamos reconstruir, mas não vamos reconstruir no lugar que vai alagar tudo de novo. Vamos reconstruir, mas vamos fazer o sistema de defesa que tem que ser feito da maneira correta. Vamos levar em conta quais são os problemas ambientais que trarão novas e mais fortes chuvas como essa. Né? Então era hora de tratar disso tudo, porque não adianta só reconstruir. Você tem que saber como e onde você vai reconstruir se você não quiser um repeteco desse problema periódico. Né? Então era mais do que hora de aproveitar e ampliar a consciência do povo brasileiro a respeito desses problemas todos que a gente vai enfrentar sempre daqui para frente. Esse assunto é tão importante que deveria virar disciplina na escola, do jardim da infância à universidade. Aqui, claro que daqui a pouco a gente vai ter o ICL Planeta, ICL Ambiente, ICL Salva o Mundo. É obrigatório, qualquer lugar vai ter. Então, sabe, é uma hora que tem que ter Marina, tem que ter esse assunto, veio para ficar, chegou há muito tempo. Agora ele está chegando em forma de tragédia. E não pode esperar agora ou nunca. Não pode esperar isso acontecer para a gente ter esse debate. Agora, teve lá também... E foi uma... Diga, Elô, diga. Não, só ia dizer que foi uma ação política tão forte do governo que deveria, né, incluir e trazer na frente de tudo o problema climático. Você viu ali uma ação que vai se preocupar com a população mais pobre, com a classe média, porque o Lula falou vai ter casa também para quem ganha de 8 a 10 mil, a classe média não pode ficar abandonada, ou seja, teve um discurso muito amplo, politicamente muito bem estruturado, mas faltou, como o Chico disse, o meio ambiente para tirar um 10, ficou faltando. Inclusive, um dos que falou, a gente está falando aqui, né, dos ministros que discursaram, foi o Paulo Pimenta, que agora é o ex-ministro da SECOM, hoje oficializado como secretário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente mostrou já as imagens do Pimenta assinando o termo de posse como ministro de Estado da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e também mostrando um contraponto ali com a semblante do governador Eduardo Leite. Diante disso, o ministro Paulo Pimenta, né? Agora o secretário, a gente vai ter que se acostumar a chamar agora o Paulo Pimenta de secretário, né? Da reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele vai coordenar essas ações federais lá no estado e também o diálogo com os demais ministérios, com o governo também do estado, governo gaúcho, e com as prefeituras também, com os municípios. Vamos ver uma parte do discurso dele, o que ele falou a respeito disso na posse. Vamos ver. O que foi anunciado hoje aqui é o mais importante plano de apoio a uma situação de catástrofe da história desse país. Como diz o presidente Lula, nunca antes na história do Brasil existiu um plano tão ousado, tão corajoso de apoio como esse que foi anunciado aqui hoje. É uma demonstração muito clara do compromisso do governo do presidente Lula com o estado do Rio Grande do Sul, o apoio às iniciativas do governador, dos prefeitos e da nossa sociedade. Fala, Gabi. Não, eu dizer que tem uma questão, né, Rodrigo, política importante, que eu acho que a Elô vai poder descrever bem aqui pra gente, além desse anúncio, que é o Paulo Pimenta, ele é do Sul, a gente sabe, ele é da cidade de Santa Maria, e alguns analistas políticos estão trazendo esse embate com o governador, que ainda não é um embate explícito, mas o semblante dele ficou daquele jeito, porque o governador Eduardo Leite, ele não gostou da nomeação, e tem uma leitura de que o presidente Lula pode cacifar o Pimenta para disputar algum cargo no estado lá em 2026. Governador, o cargo de governador. Ele chegou no Rio Grande, o Pimenta chegou no Rio Grande candidato a prefeito de Santa Maria. E
E era essa o motivo da acusação dos bolsonaristas. Tá usando o governo federal para se eleger prefeito de Santa Maria. Agora subiu de patamar. A briga já é pelo governo do estado. Mas é aquela coisa, a política funciona com ocupação de espaço. Se você deixa brecha, outro vai. O Leite deixou um buraco gigante, o prefeito nem se fala. Sabe, faltou Estado, eles defendiam o Estado mínimo até agora, eles queriam vender tudo. O Leite queria vender aqueles armazéns todos, comporta, vender tudo. Derrubar um muro. Vender qualquer coisa, o negócio deles é parceria público-privada, é entregar tudo aos amigos da iniciativa privada. Chega o governo, mostrando o que é governo, e ocupando tudo que é espaço. Com o retrato do Pimenta. Então, a culpa é da política do Rio Grande do Sul, que estava fraca. O Elô, e eu notei, né? O Pimenta foi com um casacão vermelho, né? Ali na cerimônia, né? Foi com um jalecão vermelho, assim, com aquele jeitão dele de gauchão de Santa Maria. Ocupou esse espaço já há algum tempo. Olha, quem não gostou muito também foi a oposição, o PSDB nacional. Né? Quem pegou pesado com ele foi o Aécio Neves. Né? No mesmo partido do Eduardo Leite, disse na Folha de São Paulo que a nomeação do Pimenta é uma excrescência, foi a frase do Aécio Neves. Não gostou? Tem a arte. A gente tem, né? A gente tem o detalhe da frase, olha aí, ó. Abre aspas, Aécio Neves, um dos articuladores do golpe de 2016. O presidente Lula será responsável pela politização do drama por que passam os gaúchos. Ao indicar um adversário do governador, o presidente, na verdade, pratica uma intervenção no Estado que tem um governador eleito para tal, fecha aspas, Aécio Neves. A Elô podia comentar, Chico. Por favor, Elô. Não, primeiro que eu concordo 100% com o que você falou, Chico, e claro, eu estava esperando a chance de fazer justamente apontar esse detalhe do casaco vermelho do Pimenta, porque assim, saltava aos olhos, qualquer pessoa que olhasse ali, via, estava ali o PT presente, né, sem nenhum disfarce, e o Leite olhando com uma cara desenchavida a cerimônia inteira. Lula tentou puxar conversa com ele, Rui Costa ficou mostrando coisas para ele e tal, e ele num desânimo danado. Agora é o seguinte, política é isso, é você propor medidas para a população. Se o Eduardo Leite não tinha medidas para propor, o governo vem e propõe, e tem que ser o governo mesmo, porque quem tem fôlego para fazer o que o Rio Grande do Sul precisa agora é o governo federal. E tem que nesse sentido, politizar sim, dizer, a gente acredita que o Estado tem que investir na recuperação do Rio Grande do Sul. A gente acredita que o Estado tem sim que investir no fornecimento de moradia, de saúde para a população. Isso é política, é a grande política. Você apresenta a sua proposta e você vai lá e implementa. Agora, o Pimenta não terá aqui, e ele fez questão de ressaltar, talvez para diminuir as farpas, uma função executiva, né? Função executiva ele tem como ministro de Estado. Aqui ele vai ter uma função de coordenação. Agora, é claro que se ele vai coordenar com todos os municípios, isso vai dar para ele um espaço político gigantesco. E como disse o Rodrigo na abertura, se ele fizer um bom trabalho, melhor para o Rio Grande. Eu ouvi várias pessoas hoje dizendo, não vai ter outro candidato, vai ter que ser o Pimenta. Bom, vamos ver, né? Ele vai ter que ser testado na função, exatamente. Trabalhar direito. Até a Elô ficou falando na incômoda companhia do Aécio Neves, dividindo tela com a Elô, mas porque eu chamei a fala do Aécio. Gente, desculpa, como é que vocês fazem isso comigo? Pô, Aécio, tentaram ressuscitar Aécio hoje na Folha, né? Pô. Mas acho que o Chico queria comentar isso também, né? Da fala, do incômodo, né? A presença do... Agora, de forma enviesada, o Aécio acaba dando a leitura política certa. Não é uma intervenção, porque não é uma intervenção, mas é assim, não tinha político para ocupar e com a seriedade e com o pensamento voltado para governo que recupera o Estado, foi obrigado o presidente Lula a ocupar todos esses espaços. Pois é. Com um governo forte. Não é uma intervenção juridicamente falando, mas do ponto de vista político, é uma intervenção política, vamos dizer assim, né? Sim. É uma ação política em que o Lula ocupa esse espaço, Gabi.
Com certeza. Inclusive, o Eduardo Leite, ele deu as indiretas dele, né? Não foi só a cara fechada que ele ficou. Ele foi lá no painel da Folha e falou, eu não fui nem comunicado dessa decisão do presidente Lula. Talvez. Eu soube pela imprensa. Se ele falasse menos com o Musk e mais com o Lula, talvez ele estivesse sabendo, né? Exatamente. Agora não... Eu também acho que o Lula não tem nenhuma obrigação de perguntar ao Leite quem que ele acha que devia ser indicado para esse cargo. Quem vai fazer isso, o que o Pimenta vai fazer, é um trabalho do governo federal, de coordenação aqui dentro. E é competência do governo federal dizer quem vai fazer esse trabalho. Não tem nada que ouvir Eduardo Leite. Entendeu? Nada. O Eduardo Leite que acha lindo conversar com o Pimenta para agilizar as obras e os serviços que têm que ser feitos aqui. Isso aí, Elô. Obrigada por hoje, querida. Bom trabalho para você por aí. Dá notícias pra gente. A gente vai ficar monitorando a Elô para ver se ela vai voar com a Fábio. O voo da Fábio amanhã cedo, Elô. Voo das 6 da manhã, saindo de Se eu não pegar, amanhã eu tô aqui de novo. Tá bom. Combinado, Elô. Bom trabalho por aí. Um beijo. Se cuida aí do frio, né? Porque tá mais um dia Elô de casacão com a gente. Tchau, Valeu. tchau. A gente continua por aqui falando da importância das doações, né, do Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente tem um registro especial de agradecimento. Eu vi essa imagem, bonito demais. Você viu? É uma interação entre um pai e um filho, com o pai carregando uma cesta básica para casa, debaixo de chuva, e os dois, assim, demonstram estar muito gratos pela doação. Vamos assistir esse vídeo, vamos ver. Legal, vamos ver. Vocês estão vendo lá? Que lá é o pai, ó. Pai ganhou a cesta básica, né? Daí veio de lá, aqui caminhando aqui lá nas costas, ó. Não tem guarda-chuva, não tem nada, mas dá pra ter orgulho de um pai assim, né, pessoal? Olha, vem abaixo de chuva aqui, ó. Chuvarada tá dando aqui, ele tá vindo com a nossa cesta básica ali, ó. Isso sim que é pai, né, pessoal? Você molhou muito, pai? Você molhou muito? Sim, mas vale a pena. Ó, dá uma enxivada. Tem um enxivo, até coisa de limpeza aqui, ó. Sim. Ó, as pessoas que estão doando para vocês, ó. Estão de parabéns, viu? Porque estão ajudando muita gente. E eu agradeço o pessoal que vai para nós aqui, ó. Agradeço que Deus sempre abençoe as pessoas que estão doando e que consiga dar para essas pessoas que tem gente que precisa mais que nós, na verdade. Nós, na verdade, nós temos que ajudar do lado também, né? Mas nós também não temos, né, velho? É isso aí, galera, ó. Ajuda o Rio Grande do Sul, quem puder ajudar aí, viu? Todos precisando, tá, galera? Gente, ao contrário do Leite, pedindo ajuda do Brasil e pedindo doação para o Estado para promover cenas como essa. Nossa, é emocionante. É muito emocionante. Porque tem várias camadas, eu diria assim, esse filme. Na verdade, é um registro familiar. A vozinha da criança, né? Isso que é pai, né? A voz do menino. Pai que surge assim, parece uma cena de um filme, né? Porque lindo, lindo. O pai surge meio de uma penumbra, de uma neblina, assim, no fundo, e fala, aquilo ali é que é pai. Vem como se fosse um salvador, assim, né? Carregando aquela cesta. O pai não tá assim, mas o pai não tá achando que ele tá fazendo tanto assim, né? Porque ele tá carregando a comida para casa. Tanto que o pai agradece a quem doou. Né? Exato. É um agradecido, que é a coisa que eu reclamo do Eduardo Leite, é essa coisa de não agradecer. Sabe, isso é pequeno. Ele tem a grandeza de pedir desculpa, mas não tem ainda de agradecer. Agradecer a Dilma, ao Lula, a quem tem mandado as ajudas, a quem renegocia uma dívida dificílima, não é? A dívida do Estado do Rio Grande do Sul, num momento difícil. Essa tem que ser uma qualidade, o agradecimento a quem te ajudou numa hora ruim. E aí, Gabi, não sei se você quer comentar, mas aí o menino agradece o pai e o pai agradece a quem doou, né? E fala, a gente até devia estar ajudando mais, né, filho? Mas a gente não tem como. Né? Então, obrigado para quem está mandando, lá dos fundão do Brasil, está mandando ajuda aqui para a gente. Muito bonito, né? Achei lindo. É impressionante mesmo essas imagens e dão, assim, a gente está precisando nesse momento, né, de uma dose de esperança e tem muita beleza, assim, nessa... É uma conversa, assim, de pai e filho, despretensiosa, exatamente, e que traz muita esperança pra gente. Ontem, Elô, falando da cozinha solidária lá dos sem teto em Porto Alegre, hoje essa cena, a obrigação aqui dos editores, todo mundo, jogar uma cena dessa por dia para a gente ter esperança e seguir. E não ficar só refutando fake news. Vamos mostrar o lado bom que está aparecendo. Nosso esforço aqui também é esse, né? Também é esse.
Muito bem, gente. Que bom que a gente separou esse vídeo. Deu até uma sobrevida. Opa! Obrigada, nossa equipe de Pra edição. cima com a vida, moçada. Exato, que bom. Vamos conversar também com o Luiz Nassif, a gente vai mudar um pouco de assunto aqui. Que bom que a gente tá falando de Rio Grande do Sul, mas fechando um pouco voltar, né? Daqui a pouco vem o Demore, porque a gente ficou muito na capital e no entorno da capital e no Lula e tal. Daqui a pouco vem o Demore com o interiorzão lá do Rio Grande do Sul. Demore foi o primeiro repórter que fez aquela Vale do Taquari e tal. Tá lá de volta, né? Tá lá. Então, daqui a pouco o Demore volta para conversar com a gente. E tem novidades lá na região também. O Mussum, ele está lá em Mussum, que é uma das cidades que foi mais afetadas, e aí ele traz as novidades a respeito de como estão as coisas por lá. Agora a gente vai mudar brevemente de assunto, falar sobre a demissão do Jean Paul Prats, né? O presidente Lula resolveu demitir o Jean Paul Prats da presidência da Petrobras e os acionistas se assustaram, né? Quem vai falar com a gente sobre essa história é o Luiz Nassif, nosso colunista. Boa noite, Nassif, já está aqui com a gente. Vocês mudam de uma cena tão linda que nem aquela do pai e filho. Foi linda, Nassif. Vai entrar na pedreira agora aqui. Petrobras, mas Pedreira. É importante, pô. É tema central do nosso país, né, Nassif? Importantíssimo. Não, ali, gente, para entender, o que tem de buchicho para cá e para lá, tem uma moça que era da CNN, que está no Estadão, que falou que a nova presidente, ela compartilhava as teorias conspiratórias do Lula em relação à CIA e o pré-sal, que não tem nada de teoria conspiratória, e a Magda, que está entrando aí, ela é uma pessoa que, assim como o Jean Paul Prats, começou a carreira na Petrobras, depois entrou por consultoria, ela foi a que fez o primeiro leilão do pré-sal, sempre teve acesso às grandes petroleiras mundiais aí. Então, o que aconteceu fundamentalmente aí, pegando por os subterrâneos disso aí, é o seguinte: o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o Rui Costa, eles estão num lobby das termoelétricas, movidas a gás, que tem por trás dois dos principais lobbies aqui do Brasil. Aí. Um é o Carlos Soares, que era da OAS lá atrás, que é uma influência no Congresso fantástico. E a outra é a JEF, a JBS. Então havia uma pressão em cima da Petrobras para ampliar essa questão aí das termoelétricas aí. O que faz o Jean Paul Prats? Ele faz uma jogada falsa lá, que ele tenta se fortalecer junto ao mercado. Então, quando o Lula chega para ele e fala que ele tinha que segurar, não dar dividendo extra lá, é um absurdo dividendo extra. A Petrobras deu o maior lucro aí dos últimos anos aí. O lucro em si já era suficiente para compensar o lucro legal, né? Compensar os acionistas. Né? Daí o Lula disse para não distribuir, que ele queria investimento. E o que ele fez? Quando teve a votação no Conselho da Petrobras, ele se absteve. Então a Petrobras voltou pela distribuição do dividendo extra, deu aquele reboliço no mercado e ele se queimou com o Lula. E daí o ministro de Minas e Energia e o Rui Costa aproveitaram para futricar também, que a Casa Civil lá virou um centro de fofocas lá que fazia muitos anos que eu não via dentro da Casa Civil, né? Mas, então a partir desse erro de avaliação que o Jean Paul dançou. Agora, quando se fala da Magda, ela tem a ligação com o mercado, estava como consultora, defendeu quando o Temer facilitou a compra de um campo aí por uma das 5 irmãs, em detrimento da Petrobras, tudo. Ela não tem nada de estatista, mas ela tem uma virtude que ela obedece o Lula, ela obedece o comando de quem for. Obedeceu a Dilma lá e vai obedecer o Lula. Então, o que aparentemente vai acontecer é o Lula exigir investimentos da Petrobras. Ele quer investimento, ela já falou. O primeiro discurso dela, ela falava na volta da indústria naval, que, aliás, dos maiores engodos que tem aí da mídia é falar, não, a indústria naval que fracassou, que foi uma das responsáveis. Fracassou nada. Ela estava indo de vento em popa, porque você tem uma fase de aprendizado. E ela estava cumprindo essa fase de aprendizado, quando veio a Lava Jato, veio o golpe do impeachment e paralisou o processo aí, né? Agora... Mas então, ela falou da indústria naval e das termoelétricas aí, que foi justamente o que o ministro de Minas e Energia e o Rui Costa queriam, né? Gabi, a gente tem os bastidores também da demissão do Jean Paul Prats, né? Ele divulgou uma carta interna para os
funcionários, para os diretores da Petrobras, ainda ontem, dizendo que havia certo regozijo, né, na demissão dele. Ele citou nominalmente o Rui Costa e citou mais o ministro. Alexandre. O Rui Costa e o ministro, né? Alexandre Silveira, né? Da Casa Civil. Minas e Energia. Exatamente. De Minas e Energia e da Casa Civil, né? E o bastidor diz que o Lula recebeu o Prats e disse que precisaria do cargo, né? O Jean Paul Prats teve de se sentar aí nessa conversa ao lado de 2 desafetos durante a reunião com Lula. O ministro, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Além disso, o Lula justificou a demissão, alegando que os dois tinham visões muito diferentes, né, nesse episódio dos dividendos, que o Nassif acaba de explicar para a gente aqui. A Folha de São Paulo apurou que Jean Paul Prats até chorou ao se despedir na Petrobras, mas a gente tem um vídeo, viu, Gabi, da despedida dele, foi aplaudido pelos funcionários e tal. Ele também é ex, né? Ele é um ex-funcionário, nasceu ali na Petrobras. Tem aqui o bastidor contando que ele chorou ao se despedir. E temos o vídeo também, né, Gabi? A gente tem esse vídeo do Jean Paul Prats falando dos esforços para a transição energética da Petrobras. Vamos assistir esse vídeo, a gente já volta a conversar. Agradeço especialmente ao presidente Lula a oportunidade e a responsabilidade de chefiar a empresa no começo desse nosso governo, de dar partida no processo de transição para uma empresa de energia preparada para o futuro. Ele também, inclusive, o Jean Paul Prats, né? A gente está ouvindo o outro vídeo que eu ia comentar agora, que ele fez uma despedida, na verdade os funcionários fizeram uma despedida, foi organizada por eles, da Petrobras, e mostra o Jean Paul Prats emocionado ali. Então a gente tem as imagens, né, desse vídeo de despedida, olha só, ele sendo aplaudido, e aí ele sai emocionado desse momento, né? E aí ele estava nesse vídeo também que a gente mostrou agora há pouco, né, esse vídeo oficial da despedida dele, anunciando, ele estava se mostrando ali, né, Rodrigo Ameno, se mostrou grato ao presidente Lula, mas a gente sabe que nos bastidores, como a gente trouxe na reportagem do UOL, parece que foi bastante chato, ele teve que sentar com desafeto, inclusive, ali. A Petrobras, a gente traz um bastidor da Petrobras, as pessoas, demissão numa empresa, o que eu tenho a ver com isso? Gente, é uma das maiores empresas do mundo, principal empresa brasileira, teve no coração de decisões importantíssimas, né, Chico, Nassif, inclusive o golpe, a derrubada da Dilma, teve muito a ver com a Petrobras e outros casos na história brasileira, né, Nassif? E o Jean Paul, ele estava com aquele discurso da grande Petrobras, né? Da grande Petrobras, estava querendo retomar as usinas, as refinarias que foram vendidas aí na Bacia das Almas, né? Então ele desempenhou esse discurso. O escorregão dele foi quando ele desobedeceu o Lula no caso dos dividendos. Eu não sei se ele pensou no reflexo do mercado, mas ali o Haddad também, ele tentou se guarnecer com o Haddad, porque o Haddad queria os dividendos para a União, para poder reduzir o déficit fiscal, que a União recebe os dividendos da Petrobras. Então, digamos ali, ele fez um meio jogo com o Haddad, que nem se pronunciou agora também, né? Mas esse foi o escorregão. Ele é muito pouco habilidoso nas questões pessoais aí. Eu tive uma experiência com ele lá atrás, lá, que eu tive que mandar merda pelo WhatsApp lá, porque a gente fez uma crítica em relação à proposta que ele tinha feito, ainda no governo Bolsonaro, de criação de um fundo de estabilização de preços de petróleo, mas só com dividendos da União. Não é, o lucro privado ficava lá, né? E ele ligou e deu uma bronca nas meninas lá do GGN. Eu estava lá em Porto Alegre, no Fórum Social. Quando elas falaram, eu fiquei louco, rapaz. Eu falei, senhor senador, antes que me esqueça, vá a merda. Depois a gente manteve contato, entrevistei, tudo. É um cara complexo, digamos, mas é interessante. Desculpa, pode ir, Chico. Vai lá. Ele é um estudioso do petróleo, é um cara muito preparado para o cargo, né? Mas foi derrubado nessa intriga da Casa Civil. Parece que nada tem resistido muito ao Rui Costa. O baiano está com o Dendê em alta temperatura, o Dendê está estalando. É impressionante. É uma unanimidade dentro do governo, viu? Eu ouvi unanimidade. Eu ouvi de um ministro semana passada que não está fácil o relacionamento com o Rui Costa. Falou, ele é um pouco autoritário. Eu falei, para fora, com os parlamentares? Ele falou, não, para dentro do governo.
com os outros ministros. Isso. É isso. A queixa geral é essa. Né? E está vencendo, né? Se você... se o governo faz até internamente essa queixa e ele está vencendo as pelejas todas, está muito fortalecido. Por enquanto está. Estava lá na primeira fila, colado no Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, tá com a caneta poderosa. É isso. E externamente, ou internamente, ele é apontado como a principal dificuldade para o governo deslanchar aí, né? Você vê que naquela neoindustrialização, porque tudo passa pela Casa Civil, que faz o filtro. Por que o segundo governo Lula foi um embalo lá? Porque tinha a Dilma lá, que como ministra da Casa Civil foi fantástica aí. O primeiro governo tinha o Dirceu. É ele que faz o filtro, traz as informações para permitir tomadas de decisões racionais por parte do presidente, né? E a informação que vem é que ele filtra o que vai chegar no presidente. A neoindustrialização, o presidente soube na véspera do lançamento. E só quando veio o lançamento que ele viu que não tinha nem meta. Daí deu 90 dias para o pessoal pegar a meta. Agora, é importante esse negócio que vocês comentaram do Paulo Pimenta, porque no Rio Grande do Sul, Lula entendeu que precisa ter uma coordenação interministerial, que é o que falta na neoindustrialização e no governo Lula de uma maneira geral. Porque você tem que ter, você pega, por exemplo, a neoindustrialização está decepção total. Por quê? Porque cada ministério toca individualmente a sua parte. Então, quando surge um problema que paralisa tudo lá, você não tem a quem recorrer. Você tinha que ter uma força de trabalho composta pelo conjunto de ministros, preferencialmente articulada aí com o Haddad, que é um baita gestor, respondendo diretamente ao Lula. Foi assim que o Juscelino fez. Foi assim que o Roosevelt fez no New Deal. Então, foi assim que o Getúlio, que também entrou enfraquecido no segundo governo, fez também lá. Então, o que está acontecendo hoje, que talvez, digamos, esse caso do Rio Grande Ensine, que vai ser o New Deal brasileiro lá, é que você tem que ter uma articulação interministerial com uma coordenação respondendo direto ao presidente da República. Porque você pega, por exemplo, a questão de medicamentos, que é a melhor parte aí, a parte mais promissora da neoindustrialização. Daí os caras falam, não, tem que produzir 70% dos medicamentos até ano tal. Só que você tem hoje o equivalente a uma receita anual de 19 bilhões parado na Anvisa. Por quê? Porque a Anvisa, desde 2013, não tem concurso. Então ela está desfalcada. Quem é que resolve isso? Não é o ministro da Indústria e do Comércio, não é a ministra da Saúde, é o presidente da República. E a Esther Dweck, né, da gestão, né, para fazer um concurso, para abrir agora vaga. Agora cá para nós, hein? Só para terminar aqui, mas esse governador gaúcho é um sem noção total, hein? Eu nunca vi um negócio desse. Eduardo Leite, essa do comércio, que a doação vai atrapalhar o comércio, é uma das coisas mais bestas que eu já vi. Pisou na bola de forma muito né, pediu desculpas rapidinho, Nassif. Hoje você viu, né? Ele fez um pedido de desculpas formal por ter falado essa bobagem. Só o mundo cair em cima dele para ele acordar, pai. Mas agora o PSDB está salvo aí, porque o Datena vai assumir a candidatura. Está salvo. O Aécio apareceu falando grosso contra o Lula e o Datena apareceu... O PSDB só tem 2 redutos no Brasil, Rio Grande do Sul e a Raquel Lira em Pernambuco. A Raquel Lira está na mão, está completamente aliada ao Lula no momento. E não sobra mais, não tem mais nada agora no Rio Grande do Sul, com o fracasso do governo Leite. Então, imagina o desespero do Aécio, ele gritou. Gritou, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que se sobrar para ele. É isso, Gabi. É isso, gente. Obrigada por hoje. Luiz Nassif trazendo todos esses bastidores da demissão da Petrobras e também a gente conversando mais uma vez sobre o Rio Grande do Sul, que a gente vai, inclusive, retomar agora. Valeu, Nassif. Valeu, até obrigado, a próxima. Nassif. Um abraço aí, gente. Obrigado, querido. A gente agora conversa com o Leandro Demori. Opa, vamos embora. A gente vai conversar com ele vai relatar para nós os estragos que ele viu percorrendo o Rio Grande do Sul. Mais uma vez, Demori, boa noite para você. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, pessoal. Boa noite para nossa comunidade. As coisas por aqui estão, primeiro, geladas, né? Que a temperatura baixou ainda um pouco mais em relação a ontem. Felizmente sem chuva e, infelizmente, talvez amanhã ou sexta-feira a chuva retome. Mas hoje a gente deu mais uma andada ainda para o interior do Rio Grande do Sul. A gente já está tecnicamente no interior, mas a gente estava na zona urbana. Hoje a gente caminhou aí para as zonas rurais, né, onde tem vários produtores rurais, pequenos, principalmente produtores rurais. E a gente trouxe 2 informações para vocês em relação a isso e também em relação
A cidade de Mussum, a gente tem uma notícia hoje em primeira mão aqui, Gabi, a cidade de Mussum já está já reuniu um grupo de empresários e políticos locais para mudar a cidade de Mussum de lugar. Se não toda a cidade, pelo menos uma boa cidade, vai ser feito um estudo para que haja aí uma possibilidade de realocar a cidade para longe do Rio Taquari. Importante, Demori, você trazendo essa informação para a gente, então, em primeira mão, de que realmente, olha o quanto que foi afetada a cidade de Mussum. Inclusive, você está aí agora, Demori, é isso? É Mussum? Nós estamos na cidade de Encantado, fica entre Mussum e Roca Salles. Aqui também foi bastante atingido, mas é uma cidade um pouco maior e tem umas partes mais escuras. Então, as partes baixas foram atingidas. Mas a gente rodou ontem e hoje pela cidade de Mussum e também pela cidade de Roca Salles. A gente tem a reportagem que o Demori fez na área rural de Mussum, um pouco antes de chegar, né? Ele explica para a gente estar Encantado agora, é tudo ali perto, né? Mas deslocamentos complicados, estradas que foram interrompidas. Nas imagens vai ser possível entender o quanto a água subiu e também o prejuízo para os agricultores. Vamos ver. Bom, pessoal, isso aqui é para a gente ter uma noção do impacto na agricultura aqui nessa região. Isso aqui tudo era uma plantação de milho. Vocês estão vendo lá no fundo ainda está seco o milho, claro que já é um milho imprestável. Aqui onde é esse mar de lama era uma terra fértil, agricultável. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha só. O nível da terra agricultável era esse nível da rua aqui embaixo, ó, onde está a enxada. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é lama, claro, e aqui também era uma outra plantação. Dá uma olhada como ficou isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só, isso aqui é lama pura. Essas pedras aqui não existiam, ó. Isso aqui era tudo lavoura, estava tudo plantado. Essas pedras vieram com o rio e com a cheia. Então isso aqui hoje, praticamente para uma terra agricultável, é uma terra morta. Esse riozinho veio em cima. Sim. Ele cai no Taquari. Isso, cai no Taquari. Então, o que encheu foi ele. Exatamente, mas o que mais comprometeu foi uma questão de uma barreira. Tem que reconstruir para dar acesso às comunidades. Esse aqui é um dos grandes problemas do meio rural. Várias imagens dessas circularam pela internet nos últimos tempos. Vários silos foram derrubados, né, por conta das barrancas, e o que está acontecendo também é que o grão armazenado nos silos, quando ele molha, ele estufa e ele acaba explodindo os silos também. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui já estava tudo armazenado aqui, ó, já tinha sido colhido, né? Isso aqui não tem mais recuperação. Esse milho estava dentro daquele silo lá em cima, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o milho, ó. Não tem mais nada para fazer com isso aqui, né? Tá até brotando já aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, o milho tá brotando já. Um silo, né, ainda ficou em pé. Isso aqui que parece vegetação nativa, na verdade, essa vegetação aqui, ela tava lá em cima daquele morro, ó. E aí isso veio tudo para baixo, derrubou aqui. Isso aqui é milho que era comprado dos agricultores da região toda. Isso aqui é grão que vinha de vários produtores pequenos que colocavam os seus produtos aqui dentro. Olha só, olha como tem milho lá, ó. Isso aqui são os porcos, olha aqui, ó. Estavam presos, aí ou os chiqueiros caíram ou os animais foram soltos também para poder se salvar, né, os animais. Então, olha aqui, ó. Estão espalhados pela região, olha só. E aqui é uma curvaderia. Sim, então em vez de fazer a curva, o rio veio... Não, ele foi reto, olha aqui onde ele entrou. Ele não fez mais a curva. Ele não fez a curva, né? Foi pra cima lá, né? Exatamente. Tá, então a reportagem do Leandro Demori. Demori, a gente pode ver, né, com a sua reportagem, o quanto a água subiu, o prejuízo para os agricultores realmente é muito grave. A Elô Vilela, inclusive, a gente tem um grupo aqui onde a gente está concentrando o ao vivo, né, do ICL Notícias segunda edição, e ela justamente fala sobre a reconstrução que você anunciou aqui no começo da sua entrada, a reconstrução basicamente de Mussum, e ela diz: a cidade não pode ser reconstruída no mesmo lugar, né? Eu queria te ouvir a respeito disso. Eu imagino que ainda é muito preliminar essa discussão, ainda está sendo desenhada, mas imagino que isso tem que estar na preocupação. Não, né? E é Mussum, ô Leandro,
Demori, Eldorado do Sul, mais lá na região próxima a Porto Alegre, também parece que é um município que está se inviabilizando, porque fica numa curva ali também, no delta do Jacuí. Tem 3 ou 4 municípios que hoje a discussão é remover, construir cidade nova. Então, olha o tamanho do esforço que vai ter que ser feito, enquanto a gente segue com algumas imagens ainda. Muito bom esse apanhado que você trouxe aqui para a gente, né? Um registro da situação que está assim aí e está assim em dezenas de municípios no interior gaúcho. Demori. E acho que é a primeira vez que isso acontece, inclusive. Vocês viram ali nas imagens, né, gente? Os porcos, os animais estão espalhados pela região. É um negócio inacreditável, assim. Realmente assim. Na ficção a gente é acostumado aí a ver os cenários pós-apocalípticos. Em muitos momentos parece isso. Você anda pela região e você vê esses silos todos. Os silos ou eles caíram ou derrubados por barreiras. Ou o que está acontecendo também? O grão, mesmo que o silo não tenha caído, o grão molhou, então o grão está inchando dentro do silo e o grão está implodindo o silo de dentro para fora. Os grãos dentro dos silos. Esse silo aí é um silo de um pequeno produtor, que para a região aqui é considerado até um grande produtor, e ele não é dele, aquele milho ali, Rodrigo. Ele A gente teve uma interrupção no áudio do Leandro Demori. A gente está com um sinal um pouco difícil da internet, fazendo essa conexão com o Leandro Demori, que agora está na cidade de Encantados, né? Porque que é próximo a Mussum, justamente onde a gente estava mostrando essa reportagem. Enquanto a gente restabelece esse contato com o Leandro Demori, eu queria também trazer o vídeo de que ele acompanha os prejuízos ali da produção de ovos e leite na cidade de Roca Salles, que fica também nessa região, né? Agora acho que a gente estabilizou o contato com o Demori mais uma vez para ele poder explicar. Na sequência a gente traz esse vídeo também que Demori apurou em Roca Salles. Demori, pode ir lá. A gente tá como vocês têm áudio, notado, né? Muito instável, né? A gente... Voltamos com o áudio? Estamos aí? Alô? Voltamos. Alô? Sim, voltamos. Muito bem. A nossa conexão é muito instável aqui, né, gente? Como vocês podem perceber, é muito difícil a gente estar aqui colado num restaurante, pegando o Wi-Fi do restaurante lá do lado dentro, vocês terem uma ideia, né? Então, é isso, assim, a produção agrícola aqui, ela é feita por pequenos produtores, no geral. Não são grandes latifundiários, né? São famílias das terras, cujas terras já são dos avós, são terras aí há 70, 80, 90 anos, né? E que produzem ali a sua produção, é gente que vive disso. E aí tem uma dificuldade muito grande porque os jovens já não querem muito ficar nessas terras, os jovens já vão morar na cidade, você tem uma dificuldade em empreender ali. A gente precisa dessas pessoas, é dali que vem o alimento do Brasil todo. Muito vem do Rio Grande do Sul. Então você tem ali propriedades onde a família conseguiu convencer um dos filhos a ficar na propriedade e agora causou esse cataclismo aqui. Então esses próprios jovens já vão ficar ali, se eles vão vender as terras, se eles vão abandonar, se eles vão para outros lugares. Então esse segundo vídeo que a gente fez é para as pessoas terem um pouco desses pequenos produtores que são cooperados, que estão ali trabalhando na terra, que tiveram as suas perdas em relação às aves e à cadeia do leite também. Vamos assistir, gente. Vamos, Roca Salles, né? Hoje eles iam trazer, nem que era uns 4, 5 mil quilos pra... Mas eles comem na média de 3 mil quilos, 4 mil quilos por dia. Quando faltou energia aqui, ficou alguns dias sem energia, a propriedade ainda conseguiu trazer água aqui para os animais através de um gerador. E aí eles descem aqui, eles tomam água aqui, ó, nesse biquinho aqui, né? Eles colocam o bico e a água desce. Agora o grande problema mesmo foi a comida. Vocês podem ver aqui os comedores, ó. Aqui é onde vem a ração, ó. O que acontece? Quando eles ficam muitos dias sem comer, a ração desce aqui e os frangos acabam se amontoando, né? Eles entram em desespero porque estão com muita fome, acabam se amontoando e os frangos ficam embaixo, acabam morrendo e são esses frangos que depois têm que ser descartados. Quantos frangos a gente tem aqui? 19 mil. 19 mil frangos. Isso. Faz 15 dias que nós temos esse problema com as enchentes, né? E estamos aí com falta de comida. A empresa não consegue acessar nossos interior por causa dos acessos, né? Acesso, estrada, a própria empresa estava com problema de enchente também, que pegou, né? Quantos dias eles chegaram a ficar sem comer nessa última vez agora? 3 dias, mais ou menos. Já tinha visto alguma coisa parecida? Não. Nunca tinha visto nada igual. Bem complicada a situação. Daí eu disse, desliga as coisas. Aí, olha essa... apagou. Quantos dias sem luz? 10 dias. 10 dias sem luz. E a luz é importante aqui porque vocês têm vaca e tem que ordear as vacas, né? Sim, senhor. E porcos. Para quem não entende, assim, o que acontece com as vacas se elas não são ordenhadas? Dá problema de mastite, adoece. É um problema sério isso aí. E não é só eu, o cunhado lá, a mesma situação.
E agora dependemos de luz. A água não temos, rede, canos tudo estourado, rede pela estrada. Isso é soro de leite, ó. Soro de leite. É, eu tava dando pros porcos da empresa para não morrer de fome. Isso aqui depois da ordenha o leite veio para cá, né? Depois da ordenha ele vem para cá. Ele é aqui, ó. E quanto tempo ele pode ficar parado aqui? O certo seria ter recolhido hoje, mas eu não tinha acesso. Não tinha acesso, estava fechado ali. Então, vocês já botaram muito leite fora? Já botamos fora e esse aqui é o risco de sair de novo. Quantos litros tem aqui? O resfriador de 800 deve ter uns 600, 700 litros. Triste uma coisa assim. Nunca aconteceu com a minha idade. Espero que não aconteça mais isso aí. Ô Demori, essas imagens estão na região de Roca Salles, né? Que é um outro município, não é isso? Isso. Roca Salles também está correndo esse risco ou tem essa possibilidade de ter que remover o município, porque também está nesse mesmo trajeto das curvas do Taquari, né? É uma situação muito complicada. Chico, na outra enchente de 2023 também foi muito atingida. Tem essa possibilidade também, ô Demori? Olha, Rodrigo, está acontecendo em todos os municípios do Vale do Taquari. A grande questão é que Mussum, aí entre muitas aspas, né, com todo o respeito à população local, claro que está sofrendo sobre isso, em relação a isso, Mussum é entre aspas mais fácil porque Mussum era um porto fluvial muito importante da região até os anos 40. Que recebia aqui vários produtos que vinham rio acima, principalmente produtos alimentares, né, grãos, banha de porco, produtos semi-industrializados, e levavam esses produtos pelo rio Taquari até o rio Jacuí e até o Guaíba. Então isso ia ser vendido em Porto Alegre, na região metropolitana. Só que com a enchente de 81, eles já desistiram de reinstalar o porto de Mussum. E aí o rio é mais assoreado. Hoje o rio é inavegável, Rodrigo. Ele está cheio de pedra embaixo. Você não consegue mais navegar no rio. É um grande problema que é discutido aqui, como tirar essas pedras do rio também. Só que Mussum, ela fica numa faixa muito estreita do rio. É uma cidade muito menor. Roca Salles já é muito mais complexo, porque é uma cidade um pouco maior. A enchente, ela vem de vários lados, ela vem do Taquari, mas ela vem de arroios que estão ali no meio da cidade também, ela vem de arroios que vem do meio rural, e você não tem Roca Salles, Rodrigo, olha, é muito difícil você transferir a cidade, já é um outro polo urbano, é uma configuração diferente. Mussum, você conseguiria pegar ali as duas principais ruas que cruzam a cidade do início ao fim e começar a transferir a cidade. Essa é a grande discussão que está sendo feita lá. Agora, para cidades um pouco maiores, a complexidade, o custo emocional de você pegar uma pessoa que tem uma casa ali há 20, 30, 40 anos, que construiu aquilo, ou que herdou aquela casa que era do vô, que depois era do pai. Repito, não são pessoas assim, de muitas posses, né? Isso nem entra na equação agora aqui, mas são pessoas assim, famílias que têm ali os seus comércios, os seus negócios, que têm a sua vida ali, né? Essas cidades são cidades já de fundação de colônias italianas, né? De fundações de mais de 100 anos, então tem toda a memória das pessoas, a primeira igreja, a praça, todas as tradições ali. Você imagina mudar isso só em termos do sofrimento da memória das pessoas? É uma coisa muito complexa, é até difícil ter essa conversa com as pessoas do lugar. Claro, imagino. E falando nisso, né, o Leandro ele conversou também com um vereador lá de Mussum, falando dessa construção de novas moradias, né, de uma proposta em áreas altas da cidade. A ideia é do vereador Marcos Antônio Bastiani, que é do PSDB, e seria realocar a população atingida pelas enchentes. A gente tem também o vídeo, a gente vai voltar a falar com o Leandro Demori, porque parece que essa história avançou, então vamos assistir. Mussum é uma cidade que se constituiu ao longo da várzea do rio Taquari, né, ao longo de 5 quilômetros, né, aproximadamente, e como era tradicionalmente um porto. A partir de 41, o rio começou a avisar, né? E a gente percebe, né, que desde então o nível das enchentes tem subido. A partir dos anos 90, principalmente, né? A dificuldade sendo apresentada, qual é o objetivo? A cidade de Mussum, ou vamos dragar esse rio urgentemente, ou nós vamos ter que procurar áreas para que a gente realoque ou reconstrua tanto a parte de moradias, indústria, comércio, e começar paulatinamente, né, ao longo a gente sabe que isso poderá levar muitos anos. A ideia é comprar terras mais altas e, de certo modo, começar a transferir a cidade, é isso? Exatamente, isso. Existem já também movimentos públicos nesse mesmo sentido. Então, essa associação Recupera Mussum tem esse foco. Vamos em busca de áreas e temos essas áreas, né, já
topograficamente, já identificamos algumas delas, e precisamos de recursos, então, para que daí, num segundo momento, se faça a urbanização dessas áreas de forma integrada, harmônica, dentro de itens de urbanização necessários, né? Então é um trabalho, é uma construção. Uma cidade que, na sua origem, aí tinha os seus 7, 8 mil habitantes, hoje está com 5. Então, onde é que está essa população? É isso que a gente quer estancar. Está na hora, né, de a gente agir nesse sentido. Todo momento é oportuno, mas agora, dentro do que a gente tem vivenciado esses últimos anos aí, não há mais motivo para que a gente não tome esse tipo de decisão. É isso, né, gente? Mussum é uma dessas primeiras cidades aí, que talvez cidades inteiras do Rio Grande do Sul tenham que, de fato, mudar de lugar, né? Não vai ter jeito de tão grande que foi a destruição. Mas quero te ouvir, Demore, como é que você está, né, acompanhando essa história e se essa proposta que você trouxe agora, né, que avançou, foi a partir dessa conversa do vereador que você teve. Como é que está sendo essa história? Nós chegamos na cidade de Mussum anteontem, né? E aí eles marcaram uma reunião justamente para começar a fazer essas definições. É uma reunião de toda aberta, né? Ele fez questão de falar, não é uma reunião partidária, ideológica, né? Eles chamaram toda a cidade. É uma reunião em que a cidade está participando dessa conversa, né? E a grande preocupação deles, Gabi, é que com excessivas cheias, a cidade está se esvaziando. A gente falou com pessoas hoje, né? Uma pessoa falou para mim assim, olha, eu tô indo embora, tô indo morar em outro lugar, tô levando a minha filha, eu sou viúva, tenho só eu aqui, minha filha, eu tô indo embora, eu não vou nem retomar minha casa. Então, a cidade vem decrescendo a população da cidade. Ela tinha 7 mil habitantes, hoje ela está com menos de 5 mil. E você tem um êxodo muito grande, as pessoas que vão ficando são pessoas mais velhas, então você tem um êxodo dos jovens. Isso faz com que o próprio giro econômico da cidade ele vai embora, porque os jovens não montam comércios, né? Você não tem mais jovens para montar novos comércios, encontrar novos, ter ideias diferentes, girar o comércio local. Então esses jovens estão indo para outras cidades. Então a grande preocupação deles, de fato, é que no curto prazo a cidade ela caminhe para se tornar uma cidade fantasma. E isso não é ficção. Isso acontece, por exemplo, na Itália, quando ela é muito atingida por terremotos. A Itália tem centenas de cidades fantasmas, cidades que foram abandonadas, que são cidades com a característica parecida com a de Mussum, cidades pequenas, né? Cidades de 2, 3, 4, 5 mil habitantes, que você vai tendo essas catástrofes climáticas, ou no caso da Itália, os terremotos, morre muita gente, os jovens deixam as cidades, acabam ficando só pessoas muito mais velhas, os familiares, quando podem, levam essas pessoas mais velhas embora também, e as cidades abandonadas. Eu já entrei em algumas dessas cidades na Itália, a cidade está montada, os prédios estão lá, as casas estão lá, as moradias estão lá, a antiga prefeitura, a antiga igreja, a antiga praça, e ela virou uma cidade fantasma de fato, desconectada do mundo. Então o grande medo é que as pessoas comecem a abandonar as cidades por conta dessas cheias. Então por isso que essa discussão agora, segundo o vereador que a gente entrevistou, ela vai avançar cada vez mais. É isso. Leandro Demore, obrigada por hoje, querido. Bom trabalho por aí. Amanhã mais um dia. Você vai continuar percorrendo essa região ou vai voltar para Passo Fundo? Rapidamente. Amanhã a gente vai percorrer a região mais um pouco, a gente tem mais uma cumprir aqui. E a gente já tem uma reportagem que está sendo editada pelo nosso time. Aliás, muito obrigado ao time, né, que está editando isso. Toda a galera da técnica, todo mundo está trabalhando no ICL, por trás das câmeras, que está fazendo essa cobertura acontecer. A gente visitou hoje, Gabi, a gente subiu, eu e o Diogo Zanato, o nosso câmera que está aqui, a gente subiu até uma área que desmoronou. Então, se você ir pela estrada, você tem várias áreas, você tem assim, áreas que tem 1, 2, 3 quilômetros, né, de altitude, né, em costa dos morros, que era mata ainda nativa, né, a Mata Atlântica, e que são áreas que elas vieram inteiras para baixo, né, elas têm aí 400, 500 metros, às vezes, de largura, e aquilo abriu um clarão na mata, que é um clarão de pedra e terra. Então, hoje a gente subiu até o meio de um desmoronamento. A gente foi até aquela parte desmoronou, nós conseguimos subir por uma trilha lateral desse desmoronamento, subimos essa trilha no meio da mata, chegamos até o meio desse desmoronamento para mostrar para as pessoas como que a terra começa a desmoronar, então começa a criar algumas fissuras, às vezes fissuras de 7, 8 centímetros na terra, a gente até mostrou lá, né, você com o braço dentro assim, depois as fissuras são um pouco maiores, tem um desmoronamento um pouco maior,
e aí, por fim, a gente conseguiu mostrar lá de cima o tamanho da devastação que chegou até lá embaixo, aquelas toneladas de terra. Nesse caso que a gente visitou, uma terra que acabou indo parar em cima de um chiqueiro e destruiu parte do chiqueiro, então a gente conseguiu fazer essa incursão na mata, e esse conteúdo a gente vai mostrar amanhã de manhã no ICL Notícias, primeira edição. Muito bem, então amanhã todo mundo ligado a partir das 8 horas da manhã na reportagem do Leandro Demori, que continua então percorrendo o Rio Grande do Sul e amanhã traz essa reportagem exclusiva pra gente. Boa noite, bom trabalho por aí, querido. Obrigado, a gente se vê em breve. Querido. Até mais. Valeu. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. A gente continua aqui trazendo mais uma notícia. Chico e Rodrigo, a CBF anunciou agora há pouco a suspensão das próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, a próxima rodada aconteceria, seria realizada no próximo fim de semana. E, por nota, a CBF mencionou o pedido de 5 clubes pelo adiamento. 15, perdão, 15. 5 é que ficaram contra. Até agora, que é Flamengo, Corinthians, Bragantino, Palmeiras e São Paulo, não queriam parar de forma alguma, mas finalmente conseguiram paralisar. O Rio Grande do Sul tem 3 clubes envolvidos, Grêmio, Inter e Juventude. Então, pelo amor de Deus. Gente, porque os estádios, ficaram embaixo d'água, Chico Sá? Realmente. O Juca Kfouri, nosso colunista aqui do ICL1, ele até deu uma boa ideia, eu considerei uma boa ideia. Então, não querem parar? Continua tudo e toda a arrecadação, qualquer centavo, vai para as vítimas do Rio Grande do Sul. Eu achei uma ideia interessante. Mas quem diz que os clubes querem perder a arrecadação? Então, a melhor forma é essa de paralisação. 2 rodadas de paralisação e depois vão estudar o que dá para fazer, porque os clubes do Rio Grande do Sul não têm como jogar, pelo menos até os próximos 15 dias não tem como atuar no Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Eu quero trazer uma outra informação aqui, que a partir da próxima segunda-feira você vai poder conferir os detalhes do trabalho da imprensa no caso Marielle Franco. O ICL vai lançar no dia 20 de maio um novo original, o Dossiê Marielle nos bastidores da investigação, um documentário que conta com depoimentos de repórteres renomados que participaram da cobertura do assassinato da vereadora, desde o dia do crime até a prisão dos acusados de serem os mandantes. Vamos assistir o trailer do documentário. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê? Esse documentário é exclusivo para os assinantes do ICL, então você pode assinar e assistir esse novo documentário que estreia no dia 20, em icl.com.br. Gente, Rodrigo Viana, inclusive, participa. O cara tá brilhando aí. Eu não, cara. Eu tive o papel de conversar com colegas que durante 6 anos, 2 deles aqui do ICL, a Juda Alpiva e o próprio Leandro Demori. E outros colegas, o Flávio Costa, o Chico Otávio, vários. A gente vai costurando, e o trabalho de edição muito bem feito, costurando a resistência jornalística que não deixou esse caso morrer. Vale muito a pena acompanhar e a gente chega a esse desfecho. Agora tem os mandantes apontados aí.
Bora acompanhar, então. Muito bom, imperdível. Amanhã estamos de volta. Chico Sá, Rodrigo Viana, obrigada por hoje, meus queridos. Amanhã, quinta-feira, a gente vai estar aqui firme e forte. Opa! Com muita notícia, mais um dia. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marilyn Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?